Bom dia a todos, aqui estão nos seus lares. Mais um dia de escola dominical, com esse dia lindo, né? Com esse sol que o Senhor nos abençoou. Eu vou orar primeiramente para iniciar a nossa escola dominical, tá bom? Deus, muito obrigada, Senhor, pela noite de repouso. Muito obrigado pelo seu cuidado por cada um de nós, porque estão aqui, que estão na casa deles. Que o Senhor continue abençoando, Senhor. Que o Senhor toque ao coração de cada um essa manhã. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se todos sabem, mas algumas semanas atrás foi enviado uma nave ao espaço, com se não me engano, 2 astronautas, para poder estudar, né, o universo como um todo. E eu vi na reportagem que eles vão ficar de 30 a 120 dias no espaço. Para eles irem lá, eles precisam de toda uma preparação, eles vão para a Antártida, se não me engano o nome, para poder se preparar, porque lá é isolamento, não tem ninguém pode ir lá, toda uma preparação. E ficar lá também demanda muita preparação. Foi estudado pelos psicólogos, por uma psicóloga, e ela falou 4 coisas que eles têm que fazer todos os dias lá, para não entrar em crise e fazer da melhor forma possível o trabalho deles. O primeiro, eles têm que trabalhar todos os dias, né, ter as suas tarefas diárias, ter lazer, fazer exercício físico, por incrível que pareça, lá também eles têm que cuidar da saúde. E o quarto, o desenvolvimento espiritual. Até lá, os astronautas têm que cuidar da saúde mental. Não sei se muitas vezes não são cristãos. E a gente que aqui na Terra está quase um astronauta também, vocês já perceberam? A gente tem vestes para poder sair de casa, né? Tem que colocar máscara, a gente está confinado, mais do que eles, mais de 120 dias, já são quase 5 meses. A gente tem que se exercitar em casa, muitas vezes, que não é recomendado andar, né, fazer exercício físico fora com máscara, é perigoso. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental também, que nós cristãos cristãos. É lendo a Bíblia, é orando, é intercedendo pelo nosso país, pelo mundo, para que tudo que vá embora. Nós somos astronautas aqui na Terra também, de uma certa forma. E foi perguntado para um astronauta que já fez essa missão há uns anos atrás, como que era ir e voltar para a Terra, o que se tornou diferente na vida dele. Ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele falou que não ia desperdiçar nenhum minuto da sua vida, se preocupando com coisas que estão fora do seu controle. Ele falou que não ia se preocupar mais daquele que não estava nas suas mãos fazer. Ele sentia falta do cheiro da chuva, do vento, das coisas simples que a gente tem todos os dias e não dá valor. A gente não dá valor ao nosso amigo, ao nosso irmão da igreja. Às vezes a gente passa 2 horas na igreja, nossa, demorando muito, eu quero ir embora. Não vive o presente, só vive lá fora, lá no futuro. Isso se chama ansiedade, o que é normal, né, para o ser humano ter medo, não ter muitas perspectivas diante de um problema. A gente deve tratar isso. E eu quero deixar para vocês, o versículo está em Filipenses 4, do versículo 4 ao 6. São versículos bem conhecidos, mas quando eu vi essa reportagem e fiquei estudando, me veio esses versículos na mente. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Eu vou ler, vocês acompanhem, por favor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui não andeis ansiosos, não quer dizer que a gente não vai ter ansiedade na vida, não quer dizer isso. Mas que isso não se prolonga, que não corrompa o seu viver, o seu coração o tempo todo, não preenche o seu viver o tempo todo.
Deus está no controle de tudo, sem sombra de dúvidas. Na hora certa, Ele vai dar capacidade para os cientistas acharem essa vacina. É meio louco dizer, né? Nossa, o mundo todo parou por causa de um vírus. Mas Deus já sabia de todas as coisas isso. Isso já aconteceu uma vez no mundo. Deus sabe de todas as coisas e é soberano. E como dizem sempre para um astronauta, calma, vai dar tudo certo. Uma hora a gente vai voltar para a Terra. E uma hora Jesus vai trazer a salvação para nós através de uma vacina. Que o Senhor nos abençoe. Quero chamar o Ministério de Louvor, por favor. Vamos adorar o Senhor. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vocês aí em casa, fiquem à vontade para estar louvando com a gente. Esse Deus maravilhoso, ao qual viemos para adorar, para louvar e agradecer, porque só Ele é merecedor de toda a honra, glória e louvor. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Luz do beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seu
Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Bom dia, amados irmãos, os presentes, né? É uma alegria revê-los. Vou falar uma coisa para vocês que vocês estão em casa aqui. A gente está morrendo de saudade de vocês, tá? Porque é uma coisa muito triste a gente chegar aqui e não ver aqueles irmãos que já há meses nós não vemos, né? Dá uma dor assim no coração, mas eu quero dizer para você que aqui é um lugar mais seguro do que o supermercado que você vai, tá? Porque lá no supermercado você fica trombando com a gente, né? Aqui não, aqui você se sente separado, numa boa, né? Chega ali, já passa o álcool na mão, já vem com a sua máscara, vem com a sua aguinha de casa, e aí você senta para ouvir a palavra de Deus, né? Com um distanciamento já determinado pelas leis municipais. Então, se você está com medo de vir à igreja, não tenha medo não, tá? Aqui é um lugar muito seguro. E eu aqui só tiro a máscara nesse momento, embora ela me dá uma falta de ar danada aqui também, né? Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Hoje nós teríamos aqui o reverendo Cleuton, mas por motivo de força maior, ele não pôde estar presente, e, portanto, nós pudemos colocar assim, né, aliás, atender o seu pedido para nós o substituirmos nessa manhã. Josué, capítulo 1, verso 1 a 9. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei,
nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e bendizemos o teu nome, pela graça de estarmos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do teu nome, para o estudo da tua palavra, que vem encher os nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um que aqui está e aqueles que estão nos seus lares, assistindo essa live, sendo, ó Deus, alimentados também pela tua santa palavra. Abençoe-os grandemente, assim como aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas estão sendo atingidos pela tua palavra nos seus lares ao assistir essa live, que o Senhor esteja ao lado deles, abençoando e fortalecendo a todo momento. Rogamos nesse momento a instrução do teu Espírito para o estudo que haveremos de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Josué, né? Josué significa, traduzido significa Jesus, né? O livro de Josué foi escrito exatamente nos momentos finais da peregrinação de Israel no Egito, aliás, no deserto. Nós vemos que aquele povo ficou mais de 400 anos aprisionados, cativos pelo Egito. Depois, esse povo sai do Egito, atravessa o deserto, mas durante esses 40 anos, atravessando o deserto, e não foi uma travessia direta, nós sabemos, Deus fez com que eles ficassem rodando dentro do deserto durante 40 anos, preparando-os assim para a terra prometida, e de todos aqueles que saíram, apenas alguns chegaram na terra prometida, e a Bíblia nos fala sobre Josué e Calebe, que foram os únicos que saíram do Egito e chegaram na terra prometida. Então nós imaginamos aí que o Josué saiu do Egito ainda um tanto quanto jovem, né? Talvez ali com seus 30 anos aproximadamente, a gente poderia chamar de jovem, porque o pessoal daquela época, assim, nessa idade era jovem, né? E deve ter atingido aí esses 40 anos, né, praticamente, e chegando às portas da terra prometida. Mas antes disso, Deus leva para si Moisés, porque este tomou uma decisão muito errada no meio do caminho, onde ele tocou a rocha com a vara e não glorificou o nome do Senhor. Portanto, Deus não permitiu que ele entrasse na terra, apenas olhasse para a terra. Eu creio que Moisés não ficou tão triste assim, embora eu creio que ele tenha ficado assim um pouco decepcionado com as suas atitudes, mas ele entendeu perfeitamente o que Deus queria, ele amava esse Deus e assim ele sabia que a terra onde ele iria logo depois que fechasse os seus olhos seria muito melhor do que a terra física que ele iria entrar. Então nós observamos que ao Moisés ser tomado, aquele que ficou à frente do povo de Israel durante 40 anos, onde que as pessoas já estavam habituadas com ele, onde ele já estava habituado com os costumes,
de repente ele é tomado por Deus e agora precisa de um novo líder. Nunca o povo de Deus ficou sem um líder. No dia que ficaram sem líder, eles começaram a se separar ou então se distanciar de Deus. E mesmo com o líder ainda tinha essas dificuldades, imagine sem líder. Precisava de um líder. E agora Josué assume a liderança determinado por Deus. E aqui nós temos algumas coisas que talvez pudesse, parece que dentro do texto, parece que Deus estava olhando para Josué e estava pensando assim, esse rapaz está pensando em desistir. Ele está achando que o negócio é muito pesado para ele. Então eu vou dar uma força para Josué, não vou deixar ele assim abatido. Amados, é justamente isso que nós vemos dentro do texto, aliás, dentro do contexto, né? Primeiro, o texto fala dele se dispor a ir, né? Então nós temos que enfrentar os desafios. Era um desafio para Josué. Josué estava ali agora para assumir um povo de dura serviço. O que é dura serviço? É o povo cabeça dura. Os judeus, os israelitas na época eram cabeça dura, porque Deus falava uma coisa, parece que eles faziam tudo ao contrário, né? Por isso que é dura serviço. Serviço é essa parte que nós temos no pescoço, e quando ela fica dura, né? Quando você, se bem que o torcicolo não é por causa da cerviz, mas quando você tem um torcicolo que você não consegue virar a cabeça direito, né, você fica assim, então é porque você tem dificuldade de olhar, de verificar, de analisar a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós observamos que Deus, nesta palavra a Josué, ele está dizendo para Josué, não desista, né? O que fez Josué não desistir da sua missão dura, mas que ele levou até o fim, cabalmente, e já no final, quando o povo que tentava desistir de seguir a Deus, nós vemos ainda Josué fazendo o quê? Chamando o povo na linha novamente. Falou assim, olha, hoje vocês vão saber quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aí o povo falou assim, não, nós também vamos servir ao Senhor, e assim foi. E aí nós vemos que Deus abençoou Josué para que ele não desistisse, né? Embora ele tivesse N razões para desistir, e também ele nos convida, nos dias de hoje, a não desistirmos de andar na sua presença, de buscar a sua face, de confiar nele, de poder ser-lhe fiel, de poder saber que ele é um Deus presente. Então, nós vamos ver alguns detalhes da vida de Josué, da palavra de Deus dirigida a Josué, que também servirá para nós não desistirmos, mesmo nesses momentos de pandemia. Às vezes você está entristecido aí dentro da sua casa, cabisbaixo, né? Você está assim um tanto quanto, parece que sem muitas esperanças das coisas, parece que tudo está desmoronando ao seu redor, politicamente, socialmente, economicamente. Então nós vemos que às vezes tem hora que nós pensamos em desistir de Deus, principalmente quando as circunstâncias elas nos advêm. Então vamos ver algumas coisas que nos levam a não desistir de Deus. Primeiramente, nós precisamos nos dispor diante dos desafios. O texto, logo no início do texto, Deus já fala para o seu servo, né? No versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, né? E agora você tem que se dispor, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
nós observamos que havia uma disposição que Josué tinha que tomar, não porque ele seria a pessoa que tomaria a terra, mas sim a que Deus faria herdar a terra que ele, Deus, já havia dado aos filhos de Israel. Então, nós precisamos entender e encarar os desafios. Nós sempre iremos encontrar algumas dificuldades que nós temos no caminho, decepções, frustrações, que fazem nos doer o coração, fazem com que nós fiquemos lá embaixo, coisas que às vezes nós vimos carregando há muito tempo, do passado, um tanto quanto já distante, mas sempre quando nós lembramos daquilo lá, parece que aquilo tira um pouco, tira a nossa paz, tira as nossas forças, tira a nossa alegria, e às vezes nós ficamos, como diz aí algum ditado, empacados no caminho, né? Nós não conseguimos ir à frente, parece que a gente não dá conta do que vem à mão para nós fazermos melhor, e assim nós observamos, né, que é necessário levantar-se e saber que sempre teremos momentos ruins também. A Bíblia não fala que nós ficaríamos livres dos momentos difíceis, que poderiam abater a nossa alma, mas ela nos diz que nós precisamos sempre levantar, né, o nosso peito, nos dispor, sabedores de que Deus está conosco. Nós vemos, meus irmãos, que muitas pessoas, elas têm uma postura da tartaruga, diferente da postura do leão. O que acontece? Quando alguns perigos, quando algumas coisas atacam a tartaruga, ela se recolhe dentro do seu casco, né? Você pode observar isso daí. Se você já brincou com tartaruga, né, você já sabe. Se você encostar um pouquinho o dedo na cabecinha dela, ela se recolhe para dentro do seu casco. Ali está a sua proteção. O leão já é diferente. Na hora que ele é atacado, ele contra-ataca, né? Ele reage ao ataque, ele reage à situação que ele está enfrentando. É assim que Deus quer que nós sejamos também, que nós venhamos a reagir aos ataques, às circunstâncias nefastas que sobrevêm a nós. Então, é preciso que nós tenhamos uma palavrinha muito importante para exercer dentro de nós: persistência na meta, no objetivo que nós temos. Você tem um objetivo a traçar? Ótimo, você vai encontrar uma série de problemas no meio do caminho que vão fazer você talvez até desistir de chegar àquele final, mas não desista, não desista. Você precisa de persistência, né? Quando a gente se dispõe a perseguir os nossos desafios, nós temos que ser persistentes, porque o mundo, meus queridos, ele sempre levanta diante de nós algo para nos fazer desistir. O nosso inimigo, até a nossa própria natureza, nosso velho homem, às vezes, não é coisa de fora, externa, às vezes nossos sentimentos também nos fazem levar a essa desistência, e nós precisamos persistir. Nós também precisamos entender que o potencial das pessoas vai muito mais além do que elas próprias acreditam. O seu potencial que Deus deu a você, ele vai muito mais além daquilo que você acredita. Por quê? Porque quando Deus dá uma missão para você, embora na sua imagem, na sua mente pareça isso difícil, mas ele também coloca dentro de você o potencial para atingir aquele objetivo. Foi o que aconteceu com Josué. Josué pode ter ficado com medo, tanto é que no final, no versículo 9, diz assim,
não temas, né? Diz ali, não temas, nem te espantes. Ou seja, provavelmente há certas coisas, há certos objetivos, há certas coisas no caminho que nos tentam barrar, mas nós precisamos entender que o Deus que servimos nos potencializa a fim de que nós atinjamos o nosso objetivo, que por Ele foi traçado. Nunca esqueça disso. É Deus que te dá forças, em outras palavras. É Deus que dá condições de você seguir à frente. Quando nós não enfrentamos desafios, o nosso nome nunca será lembrado também. É um outro detalhe. Não que nós precisamos que o nosso nome seja lembrado, mas observe que os nomes que são lembrados na história são daqueles que enfrentaram desafios. Por que que nós conhecemos, por exemplo, Davi, né? Quando você fala em Davi, você lembra do quê? Ele diante do Golias, mas ele tem toda uma história. Nós lembramos de Moisés. Moisés venceu os desafios. Moisés foi chamado para ser o libertador de Israel, do povo de Deus. E o que aconteceu? Simplesmente, ele teve o quê? Que enfrentar Faraó do Egito, praticamente aquele que foi criado como seu irmão. E também nós podemos ver José do Egito. Quando Deus tinha um plano para José do Egito, deu aqueles sonhos maravilhosos para José do Egito, José, ele atravessou momentos difíceis com a sua própria família, com os seus irmãos por parte de pai, porque a maioria deles eram de outras mulheres com quem Josué, aliás, com quem o seu pai tinha tido relações e casado, porque naquela época isso praticamente era permitido. Então nós vemos que isso trouxe alguns problemas de relacionamento entre seus irmãos. E aí o que aconteceu? Ele foi vendido como escravo, foi lá para a casa de Potifar, se tornou o grande lá na casa de Potifar, mas a mulher de Potifar tentou fazer algo com ele lá que ele não quis pecar contra Deus, e por fidelidade ele foi preso, passou ali na prisão, né, teve ali os seus momentos. Depois ele foi levado, né, diante do maior do Egito, e assim nós podemos ver que ele salvou o Egito e todas as pessoas e todos os outros povos que estavam ao redor pela grande seca que teve, embora 7 anos antes o Egito já tinha colhido os frutos da sua colheita. Então nós observamos o quê? Deus permitiu com que ele atravessasse problemas. Os discípulos atravessaram, os homens da nossa história atravessaram. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos Martinho Lutero, nós vemos aqueles que foram mortos na fogueira, nós vemos aqueles que foram enforcados, aqueles que foram, cuja espada atravessou. Nós vemos ali no capítulo 11 do livro de Hebreus a galeria dos heróis da fé. Então, queridos, todo nome, quando ele vai para frente, ele às vezes, porque ele atravessou um momento difícil na sua vida, até mesmo os cientistas, né? Imagina o cientista para descobrir aí a vacina para o Covid-19. Eles estão enfrentando também dificuldades. Um dia o seu nome vai ser colocado à frente de muitos outros, etc. tal, né? Então, nós vemos que muitos já ganharam seus prêmios Nobel justamente por enfrentar situações adversas. Então, às vezes nós precisamos deixar um legado, e esse legado vai mostrar, de fato, como nós servimos ao nosso Deus, e também fará com que nós sejamos lembrados. Talvez não lembrados por todos, às vezes nem somos lembrados, né? Às vezes tem pessoas que não são lembradas. Eu lembro-me, né, de um texto lá do livro de Eclesiastes, daquele homem cujo nome nós não sabemos, pela sua sabedoria, ele livrou a cidade dos seus inimigos.
Portanto, ninguém mais, o texto diz assim, ninguém mais se lembrou daquele homem, mas o registro dele ficou. O registro ficou. Por quê, queridos? Porque, por mais que o nosso nome não seja lembrado, ainda o registro da nossa história, os nossos feitos, embora não apareça o nosso nome, ele será lembrado. Por quê? Porque Deus assim o quis. Então, e se você não acredita em si mesmo, tem outra coisa, ninguém vai acreditar em você. E você será sempre alvo de críticas. Imagine se Josué não acreditasse em si mesmo para dirigir o povo de Israel. Ele já cairia no descrédito do povo, porque provavelmente algumas pessoas ao seu redor sabiam que ele fora designado por Deus, mas ele recuou diante dessa circunstância, assim como tentaram Moisés e Jeremias recuar diante da sua responsabilidade. Portanto, nós vemos que Deus os levou a assumirem e acreditarem que em si mesmo e que, acima de tudo, existe um Deus. Senão, ninguém acredita em você. Se eu, como pastor aqui, não acreditar na igreja e levar para frente, levar bom ânimo, às vezes algumas pessoas vêm com aquela palavra de desânimo, pastor, mas a igreja não vai para frente. Ela vai para frente. O problema é que todos nós temos que saber que nós estamos envolvidos. Vamos fazer a nossa parte, deixar o outro fazer a parte dele. Se ele não fizer a parte dele, Deus está lá, vendo o que ele não está fazendo. Então, nós precisamos acreditar em nós para que nós possamos, para que as pessoas possam acreditar em nós, e mesmo que elas acreditem em nós, sempre seremos alvos de críticas. Sempre quem está à frente será alvo de críticas, seja o pastor, seja o presbítero, seja o diácono, seja aquele irmão que está dirigindo uma sociedade, a superintendência da escola dominical. Aí vocês começam a perceber o quanto nós somos criticados. Quando você senta no banco e não digo que você não faça nada, mas se você não está à frente de alguma coisa, você não é criticado. Assuma aqui para você ver quando você é criticado. Às vezes nós somos até convidados a se retirar da igreja justamente por causa das críticas pessoais das pessoas, Às vezes as pessoas acham que nós temos, já demos o que tinha que dar, então já tem que substituir essas coisas todas, ou então as pessoas não servem mais para dirigir essa igreja, eu não vou mais com a cara da pessoa. São críticas e críticas, nós sempre seremos alvo de críticas, Vocês podem ver aí o pastor que assumiu o MEC, o Ministério de Educação e Cultura, o reverendo Milton Ribeiro. Eu conheço o Milton Ribeiro, ele é uma pessoa assim, muito bacana, muito amável, assumiu, vocês podem ver, eu sei que ele é um camarada assim, de fala mansa, e nós podemos ver que antes mesmo dele ser colocado, antes de ele ser nomeado, já foram buscar vídeos da igreja que ele pastoreou para ver se tinha alguma coisa que ele tinha falado que iria contra, e acharam alguma coisa lá, do passado, do que ele fala de fato, que a Bíblia diz que tem que ser disciplinado com vara. E aí, até nós falamos esses tempos atrás, imagine se eu fosse ministro hoje, eles iam pegar aquele vídeo que vocês gravaram no dia que eu falei aqui sobre a disciplina com vara e ia falar. Eles iam colocar, as pessoas vão procurando coisa para destruir a pessoa que está à frente. É isso que eu quero dizer para você. Sempre que você estiver numa posição, por mais que seja difícil estar ali, não desista. Por mais que críticas que você sejam lançadas sobre você, não desista. Por quê? Você tem que colocar na mente que quem te colocou ali foi Deus, e Ele só vai tirar você dali quando Ele quiser. Não é a sua vontade que será feita, mas quando Ele quiser. Então, nós temos que entender isso. Às vezes você foi colocado
num posicionamento dentro do seu lar. Às vezes você foi colocado dentro de uma posição dentro do seu ambiente de serviço. Às vezes você foi, como é que se diz, promovido para um cargo melhor, e teve gente que olhou você com aquele olho gordo, né? E falou assim: agora eu vou tentar destruir essa pessoa aí. Querido, quem te colocou lá foi Deus. Então não desista, acredite em você mesmo. Acredite mesmo que as pessoas não acreditem, tá? Mesmo que você seja alvo de críticas, nunca desista, porque o que nos faz às vezes desistir, queridos, é as críticas que vêm sobre nós. Não é os problemas. Parece que o diabo, ele começa a arquitetar uma coisa, e eu não estou falando aqui de seio da igreja, não, em todos os lugares. Nós estamos aqui falando da sua vida, lá onde você está, na escola, no trabalho, até mesmo dentro de casa. O diabo, ele gosta de levantar críticas, e críticas, e críticas, e críticas, e às vezes de tanta crítica que você leva, você fica assim até meio tonto. Então, às vezes, você quer desistir com isso daí. Não desista. Não desista. Se você tem ciência, se você tem no seu coração a certeza de que Deus te colocou ali, deixa as críticas vir. Olhe aquelas que você possa pegar e melhorar, e joga as outras negativas fora e vá à frente. Vá à frente. Não ligue. Siga em frente. Segunda coisa que nós precisamos para não desistir é que alguém nos acompanhe para não desistir. Às vezes, ficar só é difícil. Nós precisamos ter uma palavra amiga, uma pessoa que esteja ao nosso lado. Para nós não desistirmos, precisamos de alguém que nos acompanhe. E para conseguir algo que tem que dar o melhor de si, é deixar o resultado com Deus. E esta pessoa seria exatamente, o primeiro dela é Deus. Deus também levanta algumas pessoas para estar ao seu lado, para dizer: ó, vai à frente, eu estou com você, não desista, levanta a cabeça, olha para cima, né? Às vezes, quando você está meio lá embaixo, vem essa pessoa, te pega de sua mão, levanta você para cima. Levanta para cima já é uma coisa, se você levanta já é para cima mesmo, né? Então levanta você, não deixe você ficar ali no chão, prostrado. São pessoas que Deus coloca, e Deus, querido, levanta as pessoas. Deus coloca até os seus anjos a nosso favor para não deixar com que nós desistamos dos nossos objetivos. Então, é necessário saber que você tem que recorrer a Deus. Quando bater aquele cansaço, aquele sentimento, olha, vou desistir, não desista. Saiba que Deus está ao seu lado. Foi isso que Deus quis dizer de uma forma bem clara para Josué aqui, bem clara, desde os primeiros versos, né? Ele já vem dizendo: olha, meu servo Josué, o meu servo Moisés já é morto, agora você se dispõe, assuma o lugar dele, passa esse Jordão e leva todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometia Moisés. Então, é algo que Deus já tinha prometido, e você tem que confiar na promessa de Deus, né? Ele vem dizendo onde as terras, né? E olha só o versículo número 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. É esse Deus que te coloca de pé quando você está sendo desmotivado, sendo lançado por terra. Deus fala para você: olha, querido, eu já te dei a vitória, ninguém vai poder te resistir. Por isso você tem que ser forte. Olha só, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Mas Deus fala para Josué quais são as regras que ele coloca. Olha, seja forte, corajoso, né? Porque
tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Aí no versículo 7 que ele começa: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Delas não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Deus está colocando balizas para que realmente você seja bem-sucedido. Ele está com você, Ele é a tua companhia. Aliás, Jesus disse isso, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos Jesus do nosso lado, mesmo naqueles momentos em que o diabo, nosso adversário, ruge, brama como leão, querendo nos desviar do nosso caminho. Nós temos esse Jesus que nos acompanha, então nós precisamos da companhia divina, e às vezes Deus coloca alguém do nosso lado, assim como colocou Arão ao lado de Moisés, como assim Daniel tinha os seus 3 amigos. Às vezes ele não deixa você, assim como também Elias, né, quando enfrentou aqueles 450 profetas de Baal, e depois veio uma notícia de Jezabel que queria matá-lo, e aí ele fugiu para o deserto, pediu a morte. Deus fez o quê? Foi lá ao encontro dele. Você acha que nós nos abatemos também? Nós abatemos, nós precisamos de Deus nesse momento. Deus falou assim: olha, come, bebe, levanta, porque a caminhada é longa. E lá na frente, Deus vai falar assim: olha, porque eu reservei muitos e que não se dobraram diante de Baal. Então tinha muita gente que queria ficar do lado de Elias. Então não se preocupe, sempre nós teremos os nossos adversários, sempre teremos aquelas pessoas que serão contra nós, aquelas pessoas que andam na rua, olham para nós e às vezes desejam o nosso mal. Mas fique tranquilo, Deus manterá firme a sua vida. Deus é capaz de nos influenciar com seu amor e direção sábia. Vai porque eu estou com você, vai porque eu vou te dar mas espera aí, Senhor, o Senhor não me deu nenhum plano, nenhuma estratégia, como é que eu vou? Vai que eu vou fazer o resto, vai que no caminho eu vou te mostrando, à medida que você for caminhando, eu vou te dando uma vitória. Deus não permite que vejamos o cume do nosso desafio para não desistirmos. É como se faziam e como se fazem as escaladas até hoje nos grandes montes, nas grandes montanhas. Eles começam a escalar durante a noite, principalmente nas regiões da Palestina. A escalada lá no Monte Sinai é feita à noite, né? Porque quando chega à noite, porque à medida que você vai subindo, você não vai vendo o cume da montanha, então sempre você pensa que está próximo, e vai caminhando, e você não percebe o quanto você caminhou. Apenas com a luz lá das suas lanternas, você vai iluminando o caminho e vai caminhando. Agora, se fosse durante o dia, aí, está longe, eu não vou conseguir chegar, vou parar aqui, e assim por diante. Então, tem que se caminhar à noite, e aqui quando chega no cume da montanha, aí você começa a ver o sol se pôr, aí é uma coisa uma coisa maravilhosa. Então, é preciso você saber, mesmo que você não veja Deus agindo na sua vida, a princípio, aliás, você não veja o topo da montanha, você não veja o resultado lá na frente, mas saiba que a Bíblia nos diz que nós seremos mais que vencedores. E interessante que a palavra mais que vencedor uma coisa, parece uma coisa, né, estranha ali, né? Uma vez eu vi um colega meu no seminário pregar isso daí, nunca mais esqueci. Mais que vencedor é você saber que a sua vitória é certa, mesmo antes de você chegar à linha de chegada. Antes de você chegar naquela linha de chegada, você sabe que você vai ser vitorioso. Isso é ser mais que vencedor. É você saber que você, com Deus, você será vitorioso. Porque com Deus você desbarata exércitos, com Deus você salta muralhas, com Deus cai 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser atingido, ou vice-versa, né? Cai 1.000 à tua esquerda e 10 à tua direita, você não será atingido, né? Você pode ter certeza que com Deus você sempre será
vitorioso. Então você precisa da companhia divina. A companhia divina é essencial. E outra coisa, nunca deixe de imaginar que Deus coloca algumas pessoas também para te ajudar. Às vezes elas não te ajudam estando com você, ao seu lado, mas elas estão orando por você. Já é uma grande ajuda. É uma grande ajuda. Pessoas que estão orando por você. Talvez você não saiba, mas tem alguém orando pelo presbítero, pelo diácono, tem alguém orando pelo pastor, tem alguém orando pelo camarada que está trabalhando lá na sua vida secular, tem orado pela esposa que está dentro de casa trabalhando, né, também nos serviços domésticos. Enfim, nós precisamos de oração, nós precisamos de pessoas que nos apoiem em todas as circunstâncias. Os nossos governantes precisam da nossa oração. Eu até disse numa live esses dias, uma vez eu liguei para um camarada, ele falou assim, eu não vou orar por esse governo, não. Eu falei, mas você é crente, você tem que orar. A Bíblia diz, não vou orar, não. Eu espero que ele exploda. Cara, se ele explodir, nós explodimos juntos. Nós temos que orar porque o governo vá bem, que o governo vai e enfrente a oposição, os problemas, os desmandos todos, para que nós possamos seguir lá à frente. Deus tem que pegar a mão do nosso presidente, dos nossos ministros, até mesmo tirar aqueles que atrapalham o melhor andamento do país, mas deixa na mão de Deus. Nós sabemos que na mão de Deus, se nós confiarmos, Deus sempre fará o melhor. Mas imagine se todo o povo começa a criticar e não orar. Então nós precisamos orar. Então quando você ver alguma falha no governo, ore, para que Deus abençoe. Por exemplo, a gente está vendo falhas em alguns dos poderes da República, então nós temos que orar, Senhor, olha, põe a tua mão, intervenha. E eu sei que o povo de Deus orou por muitos anos para que nós não vivêssemos na escravidão da esquerda, e nós vemos que Deus respondeu. Eu entendo assim. Então nós precisamos saber que as nossas orações, elas são ouvidas por Deus, assim como a oração do povo de Israel lá quando estava cativo lá no Egito, oraram por 400 anos, mais de 400 anos, mas um dia a resposta vem. Então nós precisamos sempre de alguém, saber que esse alguém não nos deixa só. E por fim, nós precisamos de alguém que nos estimule a não desistir. Além de Deus que nos acompanhar para não desistir, nós também precisamos de alguém. Alguém que diga para você, né, você consegue, não desista, vai em frente. Mas eu não estou conseguindo. Não desista, vai em frente. Tem sempre aquela pessoa que fala, eu não vou conseguir, eu não vou, não vai dar certo, eu não vou chegar. Não, vai sim. Eu gosto muito daquele filme, né, que agora me fugiu o tema do filme, mas aquele filme evangélico que tem lá o jogo Hã? Isso, obrigado. Desafiando Gigantes. Nós vemos lá momentos, né, em que aquele treinador, ele pega um dos seus alunos que achava que não ia conseguir absolutamente nada, ele colocou uma venda nele e começou a trabalhar, vai, na hora que o cara chegou, e ele já não estava mais aguentando, na hora que ele acabou, ele já estava praticamente na linha de chegada. Então, é isso que nós precisamos, sempre ter alguém que sempre nos incentive. Incentive seu filho, incentive sua filha, incentive seu pai, incentive sua mãe, né? Incentive o seu sogro, né? Incentive o seu sogro, o seu genro, a sua nora, né? A sua sogra, na verdade, tem que incentivar o seu tio, sua tia, incentive o irmão da igreja. Às vezes ele precisa de uma ligação telefônica, olha, dá uma força aí, né? Estou dando uma força, estou orando por você. É isso que muitas vezes nós precisamos, né? De alguém que nos incentive.
Precisamos de estímulos para conseguir nossos objetivos quando nos sentimos desmotivados por uma série de fatores que nos advêm, que nos cercam, que tentam atrapalhar a nossa caminhada. Até na sua vida cristã, se você está desistindo do Senhor, você precisa de um irmão que chega lá e fala assim, não, desista. Quantas pessoas estão desistindo do Evangelho? Quantas pessoas estão desistindo da igreja? É verdade ou não é? Quantas pessoas que você já viu que estavam conosco não estão mais? Pessoas que estavam andando bem, pessoas que estavam diante da igreja, hoje não estão mais. Nós precisamos, às vezes, olhar para elas e dizer, olha, cara, volta, não desista. Ou então para aquela pessoa que está na liderança, seja lá da sua sociedade interna, dizer para a Carol, que é presidente, Carol, não desista, apesar do período de pandemia, que a mocidade não conseguiu fazer tudo o que ela projetou, não desista. A SAF, não desista. Escola dominical, não desista. O MP, o CP, UPA, não desistam. Vocês que evangelizam, que trabalham entregando cesta básica, não desistam. Nós tivemos um trabalho maravilhoso ontem lá no São Luís, né? A gente vê os irmãos se dedicando àquilo. Sinceramente, eu não tenho, como diz, esta inclinação, mas eu admiro quem faz, porque a minha inclinação é outra, né? Cada um tem a sua inclinação. Eu admiro quem faz, mas nós estamos lá para apoiar e para dizer para essas pessoas, não desistam. E às vezes vocês não têm a mesma inclinação que a minha, né? ou de algum outro irmão da igreja, mas você sabe que aquilo que ele faz é importante, então diga para ele, não desista. Vá em frente, eu estou também com você em oração. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Às vezes as pessoas pedem coisas impossíveis, mas se alguém te pede algo que você acha impossível realizar, é sinal de que há pessoas que acreditam no seu potencial. Aqui não eram pessoas que estavam pedindo para Josué assumir o povo de Israel, era o próprio Deus. Acredite no seu potencial. Assim como Moisés, um dia, quando foi chamado para ser libertador de Israel, ele começou a se justificar. Eu não falo direito, provavelmente as pessoas dizem que Moisés era gago e, portanto, ele não falava direito. A Bíblia não diz isso. Mas a gente pode até imaginar que poderia ser, porque ele foi educado em toda a ciência do Egito. Então, ele era um cara conhecedor, ele poderia falar, mas talvez ele tivesse um problema na fala, talvez ele fosse fanho, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele chegou e Deus falou, não, eu vou te colocar alguém do seu lado. Arão vai ficar do seu lado, mas você não pode desistir. Mesmo na presença de Deus, mesmo naquela teofania, que é a aparição de Deus na sarça ardente, aí então ele parece que vai desistir, mas ele não desiste porque Deus o coloca de pé. E olha que o enfrentamento de Moisés era muito grande. Ele conhecia a casa da qual ele saiu, que era a casa de Faraó, porque ele viveu muitos anos, ele foi criado, né, como a filho da filha de Faraó. Em outras palavras, ele foi criado como se fosse um neto de Faraó. E aí nós vemos que ele conhecia todas as estratégias, ele conhecia o poder que havia ali. O poder, não só bélico, mas o poder político, o poder financeiro, poder de destruição, de que a palavra do rei era palavra e pronto, final. Você acha que ele não temeu? Não, eu não tenho condições para isso. Não desista. Não desista, porque por mais impossível que se pareça ser, Deus fará do impossível o possível, e você irá realizar. E outra coisa, tinha gente ao lado de Moisés que
acreditava no seu potencial. Acredita no seu potencial. Não fuja da presença de Deus. Então eu quero concluir essa palavra nessa manhã dizendo: não se deve desistir quando se pode ir mais além. Não desista quando você pode ir mais além. Quando te der uma coisa para fazer, além de você não desistir, vai mais além. Isso me faz lembrar o quê? Me faz lembrar aquela parábola em que dos talentos, aonde Deus, aonde o chefe, né, o dono lá, o Senhor chegou lá e deu uns talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, e os 2 primeiros ganharam mais, produziram. E aquele que ganhou não produziu nada. Ele fez o quê? Não fez nada. Ele não foi além daquilo que ele podia fazer. Os outros foram, mas ele não foi. Então é isso, quando Deus te dá alguma coisa na mão para fazer, vá além. Se você tem uma ocupação na igreja, vá além daquilo que você pode fazer. Se você foi dado uma ocupação para você na área secular, vá além. Se você está dentro de uma empresa ali, não apenas faça aquilo que foi lhe pedido, vá além. Vá além. Os empregadores gostam das pessoas que sempre vão além. E se você está diante de uma dificuldade, não se surpreenda, vença e vá além. Outra coisa que você precisa entender, que a sua vida de não desistir influenciará outras pessoas também no seu caminho. E a essência do sucesso é o preparo e a persistência em atingir o alvo. Olha só que bonito. A essência do sucesso é o preparo e a persistência em atingir, é o preparo e a persistência em atingir o alvo. Então aproveite as oportunidades dos desafios que lhe são colocados às mãos para você crescer, porque tudo que lhe vem à mão para você fazer, faze-o conforme as tuas forças, né? Mas lembre que aquilo que veio à sua mão para fazer, você pode crescer. Eu estou lembrando da Vanessa, né? A Vanessa agora está virando, né? Está começando a fazer aí um serviço de, como é que chama mesmo? Designer. Não é designer, como é que é? Social media. Isto. Então, ela chegou e falou: eu vou fazer. Começou fazendo algumas coisas pequenas, né, para a igreja. Hoje ela está fazendo, mas está se aprimorando e vai se aprimorar cada vez mais. Se adaptou a um curso e assim vai. Nós podemos fazer mais, nós podemos dar um passo a mais que a perna, né? Quer dizer, mais ou menos um passo maior que a perna. Acho que não vai ser muito boa essa colocação, mas nós temos que dar um passo de cada vez onde a nossa perna consegue pisar, não é verdade? Assim seria melhor. Então você dá um passo aqui, foi um passo grande, mas você pode dar um outro melhor, você vai dar um outro melhor. Então aproveite as oportunidades, os desafios para crescer. Nesse momento, nessas crises que nós estamos vivendo, eu vejo que muitas pessoas não fecharam as suas portas das suas empresas. Por quê? Porque eles foram criativos e não permitiram com que o desânimo, o abatimento, a frustração, as dificuldades que bateram a sua porta fizessem com que eles desistissem. Então, aproveite as oportunidades. Às vezes são coisas que vêm na sua mão, são problemas que Deus vai reverter em glória para você. E, por fim, logo as pessoas que estão ao nosso redor percebem que estamos indo além do esperado. E o mais importante é mostrar para as pessoas o caminho da cruz. Quando você é um servo do Senhor e não desiste,
Não desiste da leitura bíblica, não desiste da oração, não desiste da sua comunhão com Deus, não desiste do seu relacionamento com Deus, de uma vida de mais intimidade com Deus. As pessoas estarão vendo você e às vezes buscarão em você a solução para os seus problemas pessoais. Eu ouço da minha família, porque eu fui o último a nascer lá na casa da minha mãe, né? Então, as minhas irmãs já eram mais idosas que eu, continuam ainda sendo idosas, né? Mais que eu, logicamente. E uma coisa era interessante, minha mãe, ela era filha de Maria, na Igreja Católica, e quando ela se converteu, houve, assim, um afastamento da família, das suas irmãs. Críticas e mais críticas vieram sobre ela, mas com o passar do tempo, eu ouvi dizer que eram as minhas tias que iam buscar na minha mãe um conselho. A princípio, pode ser que as pessoas rejeitem o seu posicionamento, mas no final elas vão entender, principalmente se você seguir a Jesus, principalmente se você falar, não, meu compromisso é com Jesus. As pessoas podem na sua casa não entender, mas não desista de seguir a Jesus, porque Ele é o único que pode te dar a vitória. E que Deus te abençoe. Amém? Para finalizar nossa escola dominical, vou falar os aniversariantes dessa semana. Dia 14 foi a Rose Breder e a nossa irmã Rayane também. Dia 18 foi o Wellington, marido da Brau. Hoje tem a Darcília, né, a Cilinha, está comemorando mais um ano de vida. Eu vou pedir a Nice. Nice, você faz a nossa oração, por favor, dos aniversariantes, para encerrar a nossa escola dominical, por favor. Nosso Deus, Pai bendito e querido, em primeiro lugar queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi ensinada nessa manhã, que nos dá, Senhor, ânimo, Senhor, para caminhar, para continuar, Senhor, nas nossas lutas. Pai querido e bendito, nós queremos colocar aqui todos os aniversariantes dessa semana, que o Senhor tem abençoado, o Senhor concedeu mais um ano de vida. Te louvamos, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha, Senhor, a presenteá-las, Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão, e que elas possam, Senhor, a cada dia, Senhor, sentir que o Senhor tem cuidado delas, Pai. Sê com elas, abençoa, assim como toda a família de cada uma delas. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Derrama a tua graça, Senhor, e que o Senhor venha nos trazer, tanto aqui como em nossos lares, Senhor, para estarmos, Senhor, ligados contigo, para ouvir mais uma vez a tua palavra e glorificar o teu santo nome. Muito obrigada. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Oi, galera, com vocês? Não esqueçam de ver todas as lives da igreja e curtir. Se inscreve no canal e aperta no sininho de notificações. E deixem seu like. E compartilhem. Tchau!